1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. A epígrafe desse texto fala assim: Jezabel ameaça Elias. E diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Quem se levantou e se foi Elias, tá? Quando ele ouviu a mensagem ameaçadora de Jezabel, né, rainha de Israel, esposa de Acabe, do rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, né? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, mas ele tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Glória a Deus, até aqui. A pergunta que Deus estava fazendo para Elias, né? Era o próprio Senhor falando com Elias. O que fazes aqui, Elias? 3 vezes o Senhor falou com Elias. Nessa passagem, a gente consegue observar, assim, de primeiro momento, que até os fortes, né? Até aqueles que são fiéis, fervorosos a Deus, que são obedientes e que servem com fidelidade ao Senhor, passam por momentos difíceis na sua vida. Passar por momentos difíceis nem sempre é por causa de pecado, por causa de desobediência, né? Por falta de comunhão, não. Porque Elias era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele estava passando por um momento de depressão. Ele estava depressivo. Ele estava se escondendo porque simplesmente se abateu com uma mensagem, né, que chegou até ele. E olha que isso aconteceu logo depois dele ter vivido história marcante em Israel, o manifestado poder de Deus, né, para o povo de Israel, diante de Acabe, diante de todo o povo. O Senhor manifestou a sua glória, porque o próprio Elias, ele desafia todos os profetas de Baal. Eram 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 outros profetas de Astarote, ou um outro deus. Eram mais de 800 profetas, né? E Elias desafiou esses profetas, falando: vamos construir um altar, montar um altar de sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias faz isso. Olha só a coragem, né? Ele sozinho, nesse momento, cheio de coragem, cheio de convicção, cheio de fé, cheio de força, desafia mais de 800 profetas a invocar o Deus vivo. E aquele Deus que respondesse com fogo era o Deus vivo e era o Deus poderoso.
E os profetas de Baal aceitam o desafio. E vão lá, como os irmãos já sabem, e levantam o altar e ficam lá até meio-dia, até se talham todo, pedindo que Deus respondesse, que o Deus dele, Baal, respondesse. E nada aconteceu. E chega a vez do profeta Elias clamar ao Senhor. E o que Elias faz? Ele vai lá, repara o altar, põe a oferta de sacrifício no altar. E ele faz uma coisa muito linda naquele momento, porque ele pega 4 tigelas grandes, barris de água, e derrama sobre aquele altar, sobre aquele sacrifício, que chega a formar um rego de água em volta, né, com água mesmo ali. Irmãos, naquele tempo, a água era a coisa mais preciosa que tinha, porque eles já estavam 3 anos e meio sem até orvalho do céu cair. Era uma seca terrível. Água era a coisa mais preciosa que tinha. E quando Elias pede para derramar água sobre aquele sacrifício, ele estava dizendo para Deus, Elias, que ele estava ofertando para ele o que ele tinha de mais precioso. Mais precioso não era nem um sacrifício que ia ser queimado. O mais precioso ali era a água. Era água, porque a água era escassa, era valiosa, né? E ele derrama 4 tonéis de água naquele altar. E todos ali, até mesmo os profetas de Baal, ficaram olhando, pensando que ele era louco. Como é que ele vai desperdiçar tanta água e ainda achar que aquilo ia ser consumido com fogo? Se ele estava molhando o troço, se ele estava molhando o altar e o sacrifício. Mas Elias, ali naquele momento, ele estava cheio de fé. Ele estava cheio de certeza de que o Deus que ele servia era um Deus vivo e poderoso. Era um Deus que respondia à oração de todo aquele que clama a ele. Diante de todos aqueles profetas, ele sozinho começa a orar. E antes, a Bíblia diz que antes dele terminar de orar, olha só, irmãos, olha só como esse homem era cheio da unção, como esse homem tinha muita intimidade com Deus. Antes dele terminar de orar, o fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício, aquele altar, e lambeu toda aquela água, e aquele cheiro suave chegou às narinas de Deus. E todos eles ficaram impactados com o poder de Deus, inclusive o rei Acabe, porque viu que Deus estava no meio do povo. Deus estava ouvindo o profeta e Deus estava honrando Israel diante dos profetas de Baal. A alegria foi tanta para o povo de Israel, né, que eles se levantaram com tanta força depois desse mover de Deus. Eles se levantaram com tanta força, com tanta unção. Sabe quando você recebe a vitória, que você vê o milagre, que você fica cheio da unção, cheio da força de Deus, que você fala mesmo, Deus é fiel, Deus é poderoso. E aquele povo estava assim, eles se levantaram com tanta força que eles mataram todos os profetas de Baal. Todos os profetas de Baal, de Asterote, de Aserá, mataram todos eles. O que aconteceu? No final, Elias, ainda cheio da unção, chega para Acabe, nesse mesmo momento, e fala assim: Acabe, olha só, sobe, come e bebe, e festeja, porque eu já ouço o ruído de muita chuva. Olha só, irmão. Olha só, ele fala para o rei Acabe: Acabe, vai, sobe, comemora, festeja, porque eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Não tinha uma nuvem no céu como hoje. Se você olhar, o céu está azul, não tem uma nuvem no céu. Tinha 3 anos e meio que não chovia na terra. E ele diz para Acabe, sem nenhuma nuvem no céu, sem nenhum vento, vai e festeja, porque eu já estou ouvindo. Irmãos, nesse momento, Elias estava cheio da unção, cheio da intimidade, cheio da coragem de Deus. E mais uma vez, Deus manifesta o poder dele.
Elias fala isso para Acabe. Vai chover porque eu já estou ouvindo. E ele vai para o monte. Ele não vai festejar com Acabe. Ele não vai comemorar com Acabe. Elias, ele sobe o Monte Horebe, coloca o rosto dele entre os joelhos, põe o rosto no chão e começa a clamar a Deus: envia chuva, Senhor. Envia chuva abundante, Senhor, para essa terra. Rega essa terra e fala para o moço: olha, sobe e olha para a banda do mar e me diz o que tu vê. E o moço vai, sobe e olha, não vê nada. E faz isso uma, faz isso duas, faz isso três. Quando chegou na 7ª vez, o moço vem todo contente e fala para Elias: eu vejo, Elias, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, ele olhou uma nuvenzinha lá longe. Sabe quando você põe a tua mão assim para você tirar a medida do que você está vendo? Por isso que ele fala do tamanho da mão de um homem, porque ele botou a mão assim na frente daquela nuvenzinha e viu, é mais ou menos do tamanho da mão do homem que eu estou vendo, a nuvem. E correu para contar para Elias: Elias, eu estou vendo sim um sinal. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmãos, aquilo foi o suficiente para a abundante chuva de Deus regar a terra. As nuvens vieram e foi uma nuvem, uma chuvarada, uma chuva torrencial que regou toda aquela terra. E mais uma vez o Senhor foi glorificado através das palavras do profeta Elias. Olha só, 2 vezes o poder de Deus se manifesta, o povo de Israel todos ficam felizes, Acabe e todo Israel feliz, muita chuva regando a terra. E agora Elias recebe uma mensagem. Jezabel manda um recadinho para ele: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a deles, dos profetas que tu matou. Tu vai morrer, Elias. Tu vai morrer. Uma mulher fez ameaça a Elias. E Elias, ouvindo aquilo, ele se foi a caminho de um dia e veio e pediu em seu ânimo a morte. Olha só, irmãos, os extremos. Em 2 momentos, ele é forte, corajoso, e enfrenta mais de 800 profetas. Clama, Deus responde com fogo. Clama, Deus envia a chuva. E agora, uma palavra que veio para Elias, e ele fica depressivo. Ele pede para morrer. Ele fala: Deus me mata, chega, já basta. Já basta, Deus, não quero mais. Não quero mais, Deus, me deixa aqui. Deus, olha como é que a gente vê o cuidado de Deus. Irmãos, ainda que você esteja passando por momentos difíceis, Deus, ele está cuidando de você. Deus, ele está velando por você. Deus, ele não abandona nunca os seus. Seja qual as circunstâncias for que você está passando, Deus vai enviar provisão. Deus fala com Elias lá naquela cabeceira onde ele estava e traz e fala para ele. Ele estava dormindo debaixo de um zimbro, né, no deserto. E eis que então o anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Né? Sabe o que nós aprendemos com isso? Que mesmo em dor, mesmo em sofrimento, o Senhor não nos quer prostrado. O Senhor não nos quer deitado. O Senhor não nos quer chorando. O Senhor quer que você se coloque de pé. O Senhor quer que você enfrente as circunstâncias. Que você não se deixe abater com as palavras que vêm para te ferir. A maior arma do inimigo contra a igreja de Cristo é o medo. É o medo.
O inimigo sabe que ele já perdeu, mas quem não sabe é eu e você. Nós nunca acreditamos. O diabo, ele sabe e ele investe no medo, porque ele sabe que o medo nos paralisa. O medo nos faz ficar prostrado. O medo faz com que a gente deixe de conquistar grandes vitórias. Grandes vitórias. Veja só, Davi, quando olhou o gigante. O medo paralisou um exército inteiro de Saul. Era um exército inteiro de soldados guerreiros. Mas, mediante a afronta de Golias, ninguém ousou enfrentar o gigante. Mas Davi, aquele jovem, ele não estava vendo com os olhos carnais, com os olhos humanos. O exército todo de Saul estava olhando para Golias e estava vendo um guerreiro gigante, um guerreiro forte, que sabia lutar, de quase 3 metros de altura. Como que Davi estava olhando? Davi estava olhando quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o povo de Israel. Olha a diferença da maneira de ver. Quem é esse incircunciso filisteu que se levanta para afrontar o povo de Israel? E Davi olhou e enfrentou aquele gigante, não na força dele, mas na força de Deus. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te fazer ficar prostrado. Não deixe o medo dizer para você que você não vai conseguir, que você prefere morrer, que você prefere ficar no quarto escuro, que você prefere ficar sem comer, que você prefere não ir mais para a igreja, que você prefere não servir mais o Senhor. Quantos se deixam abater pelo medo? Pelo medo. Era isso que Elias estava fazendo diante da ameaça que recebeu de Jezabel. Amanhã você vai estar morto. Olha só a ameaça. Amanhã você vai estar morto. Me façam assim outro tanto se amanhã você não vai estar morto, né? E ele se atemorizou, tremeu diante daquela ameaça. E queria morrer, e não queria mais ficar, não queria mais lutar, não queria mais fazer nada, né? Depois de ficar assentado, aguardando sua morte, ele recebe uma orientação da parte de Deus para se levantar, comer e seguir adiante. É isso que Deus tem para mim, para você hoje. É isso que Deus tem para mim, para você hoje. Levante-se. Levante-se, se alimente do que eu tenho para você e siga em frente. Apesar de estar naquela condição, ele obedeceu. Ele obedeceu, né? Deus colocou ali e o anjo tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido é o teu caminho. Ele levantou, ele comeu aquela comidinha que veio do céu, né? Para ele, o Senhor tem alimento para mim e para você. O Senhor, ele traz para mim e para você. Não fez só isso para Elias, não. O Senhor faz para mim e para você também. Glória a Deus. E ele, apesar de estar naquela condição, ele obedeceu, mas sem forças. Tá? Ele ainda não tinha forças, mas ele pegou aquele pão, ele pegou aquela bebida que Deus deixou ali, ele comeu, se levantou. E a Bíblia diz que aquele pãozinho que Deus deu para ele foi tão bom que ele andou 40 dias e 40 noites. Olha só, irmãos, mesmo fraco, mesmo desanimado, sem ânimo, sem esperança, ele obedeceu e foi. E caminhou 40 dias e 40 noites. E depois disso, o que ele fez? Porque ainda estava com medo, ainda estava triste e desanimado. Ele entrou numa caverna para se esconder. Ele entrou numa caverna para se esconder e ele passou ali a noite, mas o Senhor não deixa você escondido. O Senhor não vai permitir
que você e eu, sendo servo dele, fiel, obediente, que crê, que agora, nesse momento, está passando por um momento de crise, de dor, de preocupação, o Senhor não vai te deixar prostrado. O Senhor vem e brada naquela caverna. O que fazes aqui, Elias? Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? Elias, que lugar é esse que tu está ocupando? Que lugar é esse, Elias, que tu está ocupando? Por que tu está nessa caverna escura? Por que tu está depressivo? Por que, Elias? Que lugar é esse? De vitorioso para um derrotado? O Senhor estava vendo Elias clamando e ele respondendo. O Senhor estava vendo Elias pedindo chuva e Deus mandou chuva. E agora Elias está ali de vitorioso para um medroso, derrotado? Não, essa postura não combina contigo, Elias. Não, Elias. O que é que você está fazendo aí? Quantas vezes somos semelhantes a esse profeta? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, mediante uma circunstância que se levanta para nos afrontar, para roubar nossa paz, roubar nossa alegria, quer nos fazer ficar deitado, prostrado, sem orar, sem ler a Bíblia, sem ir para a igreja, por causa de uma circunstância, por causa de uma palavra que veio ao nosso coração. Quantas vezes somos semelhantes a esse profeta? Experimentamos vitórias lindas na nossa caminhada com Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um de vocês, conta só uma das maravilhas que Deus operou na tua vida. Tu vai querer contar? Tu vai lembrar de tanta coisa que Deus fez que tu não vai saber qual que tu vai contar. Porque foram tantas maravilhas, foram tantas bênçãos, né? Então, experimentamos vitórias lindas na nossa caminhada com Deus, mas diante das adversidades que nos surpreende, nos prostramos, lamentamos e até pensamos em desistir. Até pensamos em desistir. Não, não quero mais. Não, não vou mais fazer isso. Não, está muito difícil, né? Esquecemos rapidamente do sabor das vitórias. Rapidamente a gente esquece do sabor das vitórias e começamos a amargar diante de alguma situação que se apresenta diante de nós. Quem sabe hoje Deus não está falando com algum de nós aqui. Quem sabe hoje Deus também não está te perguntando da mesma forma que Deus foi com Elias. Deus é conosco hoje. Da mesma forma que Deus se apresentou para Elias, da mesma forma que Deus foi ao encontro de Elias, Deus hoje está vindo ao nosso encontro. E hoje a pergunta que ele nos faz é: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Que posição é essa que tu está ocupando? Que lugar é esse que você está ocupando? Esse lugar não é teu. Não é para você ficar desse jeito. Ei, é hora de se levantar, de comer e seguir em frente. Deixa de ser medroso. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo roubar a força que Deus já depositou em você. Deus, quando ele olha para a igreja dele, ele vê um exército corajoso. Ele vê um exército destemido. Ele vê um exército cheio do Espírito Santo dele, né? Forte, que enfrenta, que desfaz todas as armas do diabo.
né? Desfaz todas as obras do diabo no nome do Senhor Jesus. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É hora de se levantar. Olha para o céu e enfrente a situação. Saia dessa caverna. Foi isso que Deus falou para Elias. Saia dessa caverna. Vai ficar nessa caverna até quando? Vai ficar até quando? Levante-se, coma, beba, porque é muito comprido o teu caminho. É muito grande a tua jornada. Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não há mais tempo de nós ficarmos prostrados, angustiados, sofrendo como se não tivesse um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá força, que nos garante a vitória. Engraçado, o diabo, ele sabe que nós somos mais do que vencedores. Quem não sabe é eu e você. Engraçado, né? Ele sabe. E por ele saber que nós somos mais do que vencedores, o que ele tenta fazer? Me paralisar com medo. Ele tenta se apresentar como um gigantão, como uma pessoa, um ser, né, que vai me destruir. Nenhuma arma forjada, nenhuma ferramenta preparada, nenhuma língua que se levanta em juízo contra o povo de Deus vai prosperar, porque essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Maior é o que está conosco, glória a Deus. Mostre para o inferno quem é você. Quem é você? Mostra para o inferno quem é você. Não adianta, inferno, tu se levantar. Não adianta. Não adianta tentar me fazer paralisar. Não adianta. Eu tenho um Deus que é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E ele vai rugir. E o rugido desse leão vai afugentar todos os demônios para longe de você. Mostre para o inferno quem você é. Assuma o seu lugar de um soldado de Cristo. Vista-se das armaduras de Deus. Encha o seu coração de fé e traga à lembrança aquilo que te dá esperança. Aquilo que te dá esperança. O nosso general é Cristo e ele nunca perdeu batalha. Glória a Deus. Se o meu general nunca perdeu batalha, eu sou mais que vencedora em qualquer guerra. Diga isso, irmão. Diga que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Nada vai derrotar você. Nada vai fazer você ficar prostrado. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem um Deus que vela por você, que cuida de você, que está te contemplando. Deus está te vendo. Glória a Deus. Momentos difíceis, a gente passa dessa terra. Isso é uma prova. Elias não era desobediente, não era infiel. Elias era obediente e fiel, mas passou por esse momento. É a vida humana. A gente passa, a gente sofre, a gente tem medo, a gente fica inseguro. Tudo isso pode vir a acontecer comigo e com você. Mas isso não pode te abater. O Senhor, ele diz: o que fazes aqui, o que faz você nessa posição, levanta-te. O Senhor não desistiu de mandar ele se levantar. Vocês viram? Onde Elias estava, o Senhor estava junto. Elias, levanta. Elias, come e bebe, porque é muito grande o teu caminho. De novo o Senhor falou com ele. Elias, levanta, come e bebe, porque é muito grande o teu caminho. Andou. Depois se prostrou novamente. E o Senhor fala: Elias, levante-se. O que é que tu está fazendo aí, Elias?
O que é que tu está fazendo aí, meu filho? Levante-se em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Olha, irmãos, momento de tristeza. Eu vou citar um aqui que me veio à lembrança. Davi, ele passou por um momento de dor e de angústia, um dos momentos mais difíceis da vida dele, né? Ele teve muitos momentos difíceis, mas um foi quando o filho dele adoeceu, né? De Batseba, o primeiro filho, e ele ficou muito doente. E a Bíblia diz que Davi, ele pensou assim: eu vou jejuar e orar, porque Deus, ele pode curar o meu filho. Deus, ele pode curar e meu filho viver. E a Bíblia diz que ele jejuou 7 dias, prostrado de cara no chão, não vestiu as vestes reais e ficou trancado no quarto, sem comer, sem beber, sem as vestes reais, orando, pedindo a Deus. Isso está lá em 2 Samuel 12, a partir do versículo 19, você vai ver o que aconteceu. Davi, ele ficou ali chorando e pedindo a Deus que curasse o filho. Depois de 7 dias de jejum, o filho morreu. O filho de Davi morre. Davi, depois que viu os súditos dele tudo cochichando nos corredores, com medo de contar para ele que o filho tinha morrido, porque ele já estava jejuando há 7 dias, ele não comia e não bebia. E agora, como é que a gente vai contar para o rei que o filho morreu, depois dele estar jejuando esse tempo todo? Eles achavam que ia acontecer coisa pior, que Davi ia se frustrar mais ainda, porque Deus não ouviu o lamento dele. Eles se surpreenderam, porque Davi se levanta. Davi se levanta, ele toma banho, ele vai para o templo do Senhor adorar e fica todo mundo assim olhando. Que isso? Davi, agora que o filho morreu, que contaram para ele, né? Que ele perguntou: meu filho morreu? Aí eles disseram: seu filho morreu. Ele se levanta, toma banho, veste as roupas, vai para o templo, adora ao Senhor e come. Aí eles ficaram estarrecidos. Como assim, meu rei? Quando a criança estava doente, você estava jejuando, você estava sem comer, você estava sem as vestes reais, e agora que a criança é morta, você se levanta, come, adora o Senhor. Eu pedi a Deus. E Deus, se Deus não quis trazer ela, deixar ela viva, ela não pode mais vir a mim, mas eu posso ir a ela. Olha o que Davi respondeu: essa criança não pode mais vir a mim, mas eu posso ir a ela. Davi sabia que Deus havia recolhido aquela criança e não tinha mais que se lamentar, que murmurar, que sofrer. Ele tinha que se colocar de pé e adorar o Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Não deixa nada te deixar no chão. Não deixa nada te deixar prostrado, sem esperança. Traz à memória aquilo que te traz esperança. O que você está fazendo aqui, Elias? É essa palavra que eu quero deixar para vocês nessa tarde. Uma palavra de esperança. Eu não sei, irmãos, eu sei o que eu estou passando. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas dores, e o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo e eu sei que o Senhor está falando contigo. Deus não nos quer num lugar de escuridão. Deus não nos quer num lugar de prostração. Então, a palavra que Deus hoje tem para mim e para você é hora de se levantar. Olha para o céu e enfrente a situação. Seja forte e corajoso, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês grandemente com essa palavra que Deus colocou no meu coração e que muito falou no meu coração. Espero que o Senhor tenha alcançado o coração de vocês também, todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa?